Boa noite para você que acompanha a Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos à edição dos destaques do BN na Tela desta quarta-feira, 2 de outubro de 2019. Nós começamos falando sobre a reforma da Previdência. A matéria começou a ser votada na noite de ontem no Senado Federal. O primeiro turno dela, inclusive, foi aprovado ainda na noite de ontem e ao longo do dia foram votados alguns destaques. Um dos destaques, inclusive, que foi aprovado pelos senadores, é que vai diminuir a economia em 76 bilhões de reais. A expectativa do ministro da Economia, Paulo Guedes, é que seria em torno de 1 trilhão em 10 anos. Essa economia vai diminuir um pouco, pelo menos 76 bilhões, com apenas um dos destaques. O placar do texto base foram 56 votos a favor e 19 contra. Agora, na Bahia, o placar foi o contrário. Dois senadores daqui do estado votaram contra a reforma da Previdência. Foram eles Otto Alencar e Jacques Wagner. Já o senador Ângelo Coronel votou a favor do projeto encaminhado pelo governo federal. Ângelo Coronel, que é do PSD, partido liderado por Otto Alencar aqui no estado e também na própria bancada do PSD na Câmara, no Senado Federal, foi liberado, então ele não tem nenhum tipo de obrigação de votar contra ou a favor, ele estava liberado, a bancada, então não há nenhum tipo de repercussão negativa no caso do Ângelo Coronel. Outro destaque desta quarta-feira vai para uma nova fase da Operação Lava Jato, que investigou a própria Lava Jato. Eu vou explicar para tentar desanuviar um pouco quem está assistindo. A Operação Lava Jato deflagrada, a fase da Operação Lava Jato deflagrada nesta quarta-feira, investigou auditores da Receita Federal que atuavam na própria Operação Lava Jato. De acordo com informações da Polícia Federal, essas pessoas eram responsáveis pela parte de inteligência, de programação da operação lá no Rio de Janeiro, que foi onde basicamente foram cumpridos os 9 mandados de prisão. Esses funcionários da Receita extorquiam empresários alvos da Lava Jato em troca da redução de multas ou cancelamento delas. O programa também fala sobre a Torre Pituba da Petrobras. A sede da Petrobras aqui em Salvador começou o processo de desocupação que deve terminar apenas no final de 2019. Esse assunto já circulava nos bastidores, os funcionários da Petrobras já indicavam esse caminho, alguns foram transferidos, alguns já foram desligados, principalmente os terceirizados. A Petrobras alega que se trata de uma estratégia de redução de custos em todos os seus processos e atividades, inclusive em gestão predial. A construção do edifício da Torre Pituba, inclusive, foi alvo da própria Operação Lava Jato. Esse edifício é do fundo dos funcionários da Petrobras, o Petros, que alugava para a petrolífera. Outro destaque desta quarta-feira vai para uma decisão da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que manteve o júri popular que absolveu a médica Kátia Vargas, envolvida naquele acidente de carro e uma moto que matou os irmãos Emanuel e Emanuele em outubro de 2013. Em 2018, o júri popular absolveu a médica Kátia Vargas e aí o Ministério Público e a defesa dos irmãos, da família dos irmãos Emanuel e Emanuele, ingressaram com uma ação para tentar reverter o quadro. Eles queriam a anulação do júri para que um novo julgamento fosse feito. A Seção Criminal do Tribunal de Justiça manteve o júri popular, ou seja, ele foi mantido válido por 10 votos a favor e 4 contrários. O caso teve grande repercussão, aconteceu em outubro de 2013, e aí tem uma observação. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia manteve os ritos ativos, ou seja, ele manteve a validação do júri popular que acabou absolvendo a médica Kátia Vargas. O tribunal não entrou no mérito se ela deveria ser condenada ou absolvida. Ela manteve a decisão de primeira instância que acabou absolvendo Kátia Vargas no ano passado. O último destaque do BN na Tela desta quarta-feira vai para o estado de saúde do irmão de Ivete Sangalo, Jesus Sangalo. Ele, que ainda segue internado no Hospital Santa Isabel aqui em Salvador, voltou para a unidade de terapia intensiva. No entanto,
ele está com um quadro estável e não se encontra entubado. Da última vez que ele esteve na UTI, ele precisou passar por um processo de intubação. A cantora Ivete Sangalo mantém visitas regulares, mas ele é ex-empresário da cantora, eles romperam já há alguns anos. Agora a gente vai para a última parte do live, quando a gente interage com os leitores, por isso o Paulinho vai nos ajudar. Obrigado, Paulinho. Marivaldo Pinho falando com a gente, dando boa noite, junto com Antônio Brito, o Maílson Dócio, a Márcia Rios, a Maria Sônia dizendo que ama a Bahia, um beijo para ela. Ana Boaventura falando que a mudança de clima tá friozinho, um beijo para ela, ela que fala aqui da Cidade Baixa, em Salvador. Nilda Costa, Márcia Rios falando, amei a camisa, Outubro Rosa, estamos nós, quarta-feira também. O Israel Sanz falando que gostou da camisa, dizendo que está frio e chuva em Retirolândia. Robenilson Teles falando de Calabetão, parabenizando o Jacques Wagner porque teria votado certo. O Jacques Wagner votou contra a reforma da Previdência. O Wellington Silva dos Santos dando boa tarde, junto com a Aldete Grem. A Maria Bernadette Moreira elogiando a camisa, dizendo que eu fiquei mais bonito com essa camisa rosa, obrigado. Deixa eu ver quem mais. Israel Santos está pedindo para a gente falar um assunto que não está nos resumos, mas tem aqui no Bahia Notícias, por volta das 9 da manhã, a gente publicou que Lula, para sair da prisão para o regime semiaberto, para progressão de regime, precisa pagar uma multa de quase 5 milhões de reais. O CNJ, inclusive, já fez um parecer emitindo que o Lula já cumpriu 1/6 da pena desde o dia 29 de setembro, então ele teria direito à progressão de regime. Ainda tem a Rosângela Cardoso Menezes falando com a gente de Porto Seguro, um beijo para ela. Gildeide Mendes falando conosco, dando boa noite. E o Israel Sanz está perguntando cadê o Maurício. O Maurício está de volta na próxima segunda-feira, Israel. O Manuel Alves ainda fala aqui que depois de 3 semanas de garoa, um dia de sol em Embu-Guaçu, no interior de São Paulo, ele que sempre está com a gente. Bom, o BN na Tela fica por aqui, nós voltamos amanhã às 18 horas. Mas se você quiser saber tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, não deixe de acessar bahianoticias.com.br. Um abraço e até amanhã.